E começamos com uma passagem da Escritura, não sei se já leram, que inspirou o dia, e a Gileide disse que, quando rezava e ficava o Espírito Santo, Nosso Senhor escolheu o capítulo 10 de São João, que diz assim: naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. O Senhor diz: eu sou a porta. E esta realidade da porta, estamos em ano jubilar, em que neste ano de 2025, o Papa Francisco ainda abriu as portas apenas em Roma, mas esta realidade da porta mostra-nos uma dimensão essencial da nossa vida cristã. A porta para entrar. A porta que abre. A porta pela qual nós passamos do lugar do medo, do lugar da dúvida, do lugar da incerteza, para a casa, para a família, para o lar. E o nosso Senhor apresentar-se como a porta, esta porta pela qual nós entramos, mostra-nos que só há um caminho de santidade. E é isso que eu hoje queria falar convosco. Apresentar um bocadinho convosco sobre isto. Santidade. Nós corremos muitas vezes um risco de pensar nos santos. Eu me sinto como uma criança em que lhe disse: todos somos chamados a ser santos. Não quero. Porquê? Porque eu estou muito quietos na igreja. Nós corremos muitas vezes o risco de pensar que os santos são aquelas figuras que nós vimos em pedra, ou em madeira, ou em que material for nas igrejas. E em que a santidade olhamos só para a meta, e em que nos esquecemos que há um caminho a trilhar. E é tão importante por isso, e por isso é um grande património da vida da igreja, a história dos santos. Conhecer a história dos santos. Porque quando nós nos vimos ao assim na igreja, no altar, vimos o resultado final. Mas o resultado final serve para nos mostrar a meta. Vamos para lá. Vamos fazer tudo para chegar aí. Então vamos começar agora. E a começar agora no meio das nossas dúvidas, começar agora no meio dos nossos medos, começar agora no meio dos nossos pecados, mas começar. E não ter medo de começar. E pôr-nos a caminho. Para que esse caminho seja real, seja possível. É muito difícil, é muito errado nós olharmos para os santos apenas como um resultado final. Nós achamos que então a nossa vida tem de colar aqui. Por isso é tão importante, ao conhecermos a vida dos santos, vermos esse seu caminho. Não ter medo disso. Enquanto as geografias clássicas, durante algum tempo em que havia assim algum receio de falar dos erros dos santos. Já encontrei várias histórias em que se tenta limpar. Apresenta-se o santo, mas aquele momentinho ali difícil dele, não vamos falar. Isto é um grande problema.
Porque havia alguma geografia clássica que apresentava os santos, tão santos, tão santos, tão santos, para desde o dia em que nasceram, só faltava dizer que à sexta-feira não mamavam para fazer penitência. Só faltava dizer isto. Quando eram bebês, não mamavam à sexta-feira. Este é o caminho da santidade. É que foram pessoas normais. E esta normalidade dos santos é que mostra a sua sobrenaturalidade. Ou seja, foram normais, viveram vidas normais. E aí houve lugar para Deus fazer o extraordinário. Para Deus fazer acontecer algo incrível. E então aqui é importante distinguir os dois tipos de santos. Ou seja, tu é uma santidade só, mas podemos arrumá-los em dois tipos. Temos os santos canonizados, portanto, aqueles que a Igreja fez um processo, fez um caminho, fez um discernimento, também no meio dos seus defeitos, dos seus pecados, dos seus problemas, das suas dificuldades, mas chegando àquilo que é o objetivo final. E a Igreja declara a sua autoridade, que são santos, que estão no céu. E duas coisas importantes quando a Igreja declara um santo tem duas dimensões. Uma delas, são santos, são exemplo para nós, são exemplo para a nossa vida, por um lado, isto são as chamadas virtudes heroicas. Ou seja, mesmo no meio das suas dificuldades, mesmo no meio das suas lutas, conseguiram aí chegar. Isto é uma das coisas importantes dos processos de beatificação. E depois um segundo ponto, que é, estão no céu, intercedem por nós. E é por isso que a Igreja pede sempre que haja um milagre para a declaração de um santo. Ou seja, reconhecer pelo menos um milagre. Reconhecer que aquela pessoa está verdadeiramente no céu e intercede por nós. Ou seja, nós não estamos distantes, não estamos separados da vida do céu. Isto por um lado, os santos canonizados. Mas depois temos também, todos os anos, uma grande festa da santidade, dia 1 de novembro. Estamos quase há um mês, não é? A solenidade de todos os santos, que é a celebração desta identidade mais profunda da Igreja. E quando tantas vezes nós vemos uma sociedade em que aquilo que se passa da Igreja, na esmagadora maioria das vezes na comunicação social, são os pecados dos membros da Igreja, sobretudo dos padres. É neste momento que nós temos de ver e pensar e reconhecer e renovar uma coisa. Qual é o verdadeiro rosto da Igreja? Onde é que nós encontramos aquele rosto, aquela identidade, aquelas características mais importantes da Igreja? Aquilo que os últimos papas têm recordado tantas vezes. Recordo até 2016, quando teve em 2010 aqui em Lisboa. O verdadeiro rosto da Igreja são os santos. São os santos. E isto nunca nos pode ter isto no nosso coração. Porque é muito fácil nós acharmos que hoje não há santos. Muitas vezes olhos isto, hoje não há santos. Os santos são uma coisa do passado. Temos São Gregório Magno, muito curioso, ele escreve uma obra que são os Diálogos. Ele escreve esta obra, os Diálogos, porquê? Porque no tempo de São Gregório Magno dizia-se, hoje não há santos. Os santos são algo só do passado. Os santos são só do tempo dos mártires, portanto, quando São Gregório Magno escreve. Força. Muito bem. No tempo de São Gregório Magno dizia-se, os santos eram coisa do passado. No tempo em que havia perseguições, em que havia mártires, em que havia os que morriam pela fé, aí sim havia santos. Hoje acabaram as perseguições, hoje não há santos. Então São Gregório Magno dedica-se a escrever os Diálogos. Habitualmente é só conhecida a segunda parte, onde está a história de São Bento, de Núrcia, mas a primeira parte é o que recorda a história de várias figuras, de várias personalidades em que era reconhecida esta santidade. E hoje não vamos ouvir pessoas que dizem, não, os santos são coisa do passado. E há poucas semanas tivemos Carvalho, já se eternizado. E isto é importante, meus amigos, porque nos mostra que Deus nunca abandonou a Igreja. E se nós queremos conhecer a história da Igreja, temos que começar por esta história, a história da santidade. Conhecermos os santos. Não só aqueles santos que nós gostamos, não só aqueles santos que são os mais bonitinhos que nós temos na Igreja, mas procurarmos conhecer os santos. Irmos, ver o santo do dia. Hoje São Jerónimo, tão importante. São Jerónimo hoje nos desafia. Como é que tu rezas no Sagrada Escritura? A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Escreveu São Jerónimo. Como é que está a tua relação com a Sagrada Escritura?
E nós portugueses até devíamos ter uma devoção especial aos... Digo portugueses, não aos brasileiros, mas o brasileiro é Portugal. Está bem? Pronto. Vocês, coitados, podem dizer que falam connosco. São Damas, o Papa de quem São Jerónimo foi secretário, São Damas, segundo parece, terá nascido onde é hoje Guimarães. Por vezes os espanhóis e os roubam dizem que ele é espanhol. Português. Nascemos vestidos em São Damas. Como? Nasceu em Portugal, na atual Portugal. Não é português de capital. Não é da antiguidade. Nas hierarquias eclesiásticas antigas, nós seminaristas sabemos sempre isto bem. Os que foram seminaristas de Olivais, porque ao pé do gabinete do reitor havia lá um quadro com a hierarquia eclesiástica. Enquanto estávamos à espera para sermos reunidos com o reitor, não sei se o senhor não ouviu isso, mas eu ouvi outra vez isso. Lá a hierarquia eclesiástica, lá com o nosso São Damas, portanto, sempre referi, há 2 santos, 2 papas naturais de Portugal. E o São Jerónimo. Amanhã é uma Santa Teresinha. E cada dia que nós vemos estes santos, nós perguntamos: o que é que eu sei sobre este santo? Qual é a sua espiritualidade? Porquê é que a Igreja declarou santo? Porque pode haver aqui um grande erro. Nós achamos que é mais um. E deixamos os santos irem apenas quase como um amuleto. Mas os santos são sempre, todos os santos, são sempre um desafio. São sempre um espinho que nós nos pode dar, nos pode deixar, para nos provocar. Como é que tu estás a ser santo? Como é que a tua vida pode ser santa? Como é que... Olha, Santa Teresinha. Santa Teresinha viveu pelo século XIX, com todo o drama do ateísmo, em que ela vive na sua alma o drama do ateísmo. E de uma forma terrível. Lá está. Há os manuscritos dela e depois há a história de uma alma. Na história de uma alma, as religiosas que nos prepararam a partir dos manuscritos da história de uma alma mitigaram algumas das coisas. Isto é forte mais para uma folhetinha tão nova a escrever. Mas graças a Deus temos os manuscritos onde temos a doutrina toda. Em que ela viveu a escuridão do ateísmo. Deus não lhe concedeu, sem nunca perder a fé, mas viver na sua alma as trevas da escuridão dos ateus. Para mostrar qual é o caminho. O caminho da confiança. O caminho das mãos vazias diante de Deus. O caminho da infância espiritual. Uma Santa Teresa de Calcutá. Sempre importante nós sabemos que há purificações ativas, são aquelas que nós escolhemos, que nós fazemos pela penitência. Nosso Senhor, por vezes, concede também purificações passivas, que nós não escolhemos, mas que Deus nos concede para a nossa purificação, para nos aproximarmos de Deus. E a Santa Teresa de Calcutá é a grande, mais recente, a grande sinal disto. 50 anos de silêncio. Quando algumas pessoas vêm à confissão, à orientação espiritual, Senhor Padre, eu não sinto nada, minha vida está escura, na vida espiritual, eu estou na igreja, rezo, mas não sinto Jesus. Eu há quanto tempo? Há 15 dias já está descansado. Há 50 anos, estás a começar, ânimo, quer dizer, não te afliges com isto. E nós concedeu a Santa Teresa de Calcutá a perceber porque é que ela viveu isto no fim da vida. Quando ela, depois de 50 anos de silêncio, o nosso Senhor lhe concede uma luz para ela perceber. Vive na alma aquilo que os pobres que tu serves vivem no corpo. Sempre um caminho de identificação. Os santos, para dizer, os santos canonizados, nunca são os postos que nós temos na igreja. Não estão lá só para nós ficarmos a olhar para eles. Têm uma missão. Quando nós olhamos para um santo, nós temos de ter consciência. Este santo tem uma missão. Deus deu uma missão de continuar a ensinar a cada um de nós o que é a santidade. Não é imitarmos os santos, não é? Senão
Carlos Acutis zangava-se connosco. Então nós, como originais, nos morrem como fotocópias. Pior erro é alguém ser fotocópia do santo. Está bem? Não. Cada um de vocês, cada um de nós, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com a sua história, o seu enquadramento, etc, etc, etc. Com todas as feridas que carregam no coração, que carregamos no coração. Deus sabe, tem este plano para cada um de nós. E o mundo ficará mais pobre se nós não vivemos a santidade. Porque estamos a privar a Igreja de uma história única de santidade, que é aquela história de santidade que cada um de nós encarna. Devemos ser santos de altar? Não sabemos. Outro dia eu pensei que tive quase, para ser um santo, tive quase processo de acho eu. No dia da canonização do Carlos Acutis, que estava no campo de férias, houve uma árvore lá que caiu, e eu tive a 10 segundos lá com uma árvore na cabeça. Eu estou um grande, eu morrer. Eu pensei, pena. No dia da canonização do Carlos Acutis, um biógrafo do Carlos Acutis morrer, se pensar o dia a seguir, os dois amigos juntam-se no céu. E eu tive processo de identificação pela certa. Nosso Senhor, mas finalmente estou boa saúde, não tenho muito problema, porque não se quer mesmo para ficar, mas ruins vou colocar. É assim. Meus amigos, santidade para todos. Qual é o caminho da santidade? Como é que eu começo a falar e me perco? Qual é o caminho da santidade? É o caminho das virtudes. E sobretudo as virtudes, em primeiro lugar, aquelas que animam a vida espiritual. As virtudes teologais. Não é por acaso o Papa Francisco convocou este ano de Jubileu da Esperança com o tema Peregrinos, este Jubileu 2025 de encarnação como Peregrinos de Esperança. A esperança não é só o querermos ou acharmos que o dia da manhã vai ser melhor. Isso é o que promete o comunismo. O marxismo é que promete isso. Não é? O comunismo é fique isto. Pela luta de classes, vem um amanhã melhor. Porque amanhã nunca mais chega. Não é? Nós já não há umas décadas, nós espera que chegue. A esperança cristã é esta virtude teologal que nos transforma o quê? Algo muito humano. Nós desejamos. Nós temos esta capacidade de desejar algo melhor. Desejar que o amanhã seja melhor, é verdade. Desejar, ok. Isto é uma realidade natural, é uma realidade humana. Este otimismo. Mas pela força do Espírito Santo, este otimismo transforma-se em esperança. O que é esta esperança? Saber que o único que pode realizar os nossos desejos é Deus. E por isso é que é virtude teologal. Ou seja, eleva algo que está inscrito no nosso coração de tal forma que amamos só a Deus. E aqui muita atenção, e Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, ajuda-nos muito nisto, não é? Naquele poema que diz: ainda que não houvesse céu, eu te amaria, ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Diz ela a Deus. Porque a grande meta do que é a vida espiritual, do que é a vida cristã, não é esperar o céu porque é bom para mim. O céu deve ser uma coisa simpática. Não é isso a meta da vida cristã. Quando nós falamos de céu, não é porque é um sítio aprazível, porque é um sítio simpático. Não é por isso que nós queremos o céu. Nós queremos o céu porque aí vamos amar totalmente a Deus. Este nosso desejo vai ser totalmente preenchido por Deus. Porque é tão errado aquelas imagens quando aparecem em filmes ou assim. O céu é o quê? Um campo verdejante com baloiços e coelhinhos a passear. Que pasmaceira. Que pasmaceira. O céu não pode ser isso. Do amor de Deus. Mergulhar no amor de Deus, desta plena comunhão com Deus, de um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que precisamos da eternidade. Precisamos da eternidade para contemplar Deus. Porque mesmo no céu, Deus vai ser sempre maior do que nós podemos pensar sobre Ele, do que nós vamos poder contemplar. Por isso precisamos da eternidade para contemplar isto. Totalmente preenchido. Outra virtude teologal, a fé.
Todos nós queremos saber coisas. Todos nós temos essa capacidade de memorizar. Mas quando é que o nosso pensamento ganha plenitude? Com o conhecimento divino. Quando? Com o conhecimento divino. Conhecer Deus. Sabermos Deus. Mas não é o conhecimento da enciclopédia, de ter muitas coisas. Sabichão. Sei muitas coisas sobre Deus. Não é isso. Tenho curso de teologia e não sei o quê. Não é isso. É aquele conhecimento da fé. Voltamos, virtude teologal. Ou seja, vem da relação com Deus. Bem, são instrumentos. Bem, são instrumentos. Posso saber a Bíblia toda de cor. Nós sabemos. O relato das tentações de Jesus no deserto, o demónio cita a Bíblia. Sim, mas não disse que não era. Sim. Mas é este mergulhar o nosso intelecto. Qual é um dos grandes santos do intelecto cristão? São Tomás de Aquino. Estudou, escreveu, sabia tudo de cor. É muito interessante, entre 1269 e 6 de dezembro de 1273 escrevia uma média de 20 páginas por dia de teologia. Escrevia, ditava, já tinha 4 secretários, ditava 4 secretários ao mesmo tempo. 6 de dezembro de 1273, celebra a missa. Tem aquela visão extraordinária da cruz, de Cristo na cruz que lhe fala. Tomás, falaste bem sobre mim, que recompensa queres? Ele dá aquela resposta. Nisi terone, nada senão a ti. E deixou de escrever, quase. Ele escreveu uma carta em janeiro de 274. Esta é a realização plena da fé. É a realização total da fé. Este mergulho total. Em que ele dizia, tudo parece falha, tudo que eu escrevi parece falha. Não é que não tivesse valor aquilo que ele escreveu, mas porque aquilo que ele viu, aquilo que o preencheu interiormente, foi muito maior. Daí a importância deste tempo da santidade, da meditação, pararmos diante do Santíssimo, guardar tempo para a oração, e para a oração em que deixamos Deus falar. Muitas vezes temos muitas coisas para pedir a Deus. Eu falo para mim. Tenho sempre muitas coisas para pedir a Deus. Mas quando é preciso pensar, quando é que Deus me está a falar? Quando é que eu dou tempo a Deus para me falar? É que se não posso chegar à igreja, disparei tudo o que eu tinha para dizer a Deus, vou-me embora. Estive a rezar, mas Deus falou-te. Deixaste tempo para Deus te falar. Pagaste na Escritura, pegaste no Evangelho, deixaste Deus te falasse. Isto é muito importante. Este cultivo da virtude da fé. Deixar Deus falar-nos. Deixar Deus ter uma palavra. A palavra da vida. A palavra que ilumina. E exercitar a fé, o intelecto. Qual é a virtude legal que falta? Caridade. Que não passa. A esperança do céu passa. Porque não esperamos, já estamos na realidade. A fé no céu passa. Porque já estamos em Deus. A caridade é melhor. O céu é amor. O céu é amor. Mas esta caridade, que não é apenas na filantropia, não é apenas querer o bem do outro, querer coisas boas, querer... Não. É perceber que só o amor a Deus purifica a nossa capacidade de amar. Desde o pecado original, o que é que acontece? Quando amar o outro diretamente, cria um curto-circuito. Porque nós não somos capazes. Estamos marcados. Pois só através de Deus, só Deus expande, só Deus alarga a nossa capacidade de amar, a purifica. E por isso a importância no crescer no amor, no crescer na caridade, deixar que verdadeiramente Deus alargue o nosso coração, para amarmos como Deus ama. É tão bonito aquela invocação antiga.
Sagrado Coração de Jesus, dá-nos. Exatamente, este é o segredo. Mas temos um coração que ama como o coração de Jesus ama. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazer com que vos ame sempre, de cada vez mais. Este amor, este amar com o coração de Jesus. E queremos aqui este caminho e isto. Portanto, santidade, meus amigos, não é um perfeccionismo. Não é ser perfeitinho. Não é ser santo, é deixar que a vida de Deus brilhe em nós. Deixar que a vida de Deus seja Ele verdadeiramente a guiar. Viver unidos a Cristo. A importância do Espírito Santo, apesar de invocarmos o Espírito Santo. Mas em tudo invocarmos o Espírito Santo. Como é tão importante? Os dois, graças a Deus. Este é o processo de discernimento que a Igreja faz. Participa da infectibilidade da Igreja. Há todo um processo que é feito. Eu já participei no processo de edificação. Portanto, já ganhei algumas dores de cabeça com o processo de edificação. A mostrar as virtudes heroicas de uma pessoa que a Igreja quer tornar a santa. Mas é um processo que a Igreja faz, correto, verdadeiro, profundo, de uma exatidão e de uma disciplina tremenda, mas em que tudo é feito em clima de oração. Tudo vai sendo feito. Quando chegam aos teólogos em Roma, tem tudo feito com exatidão, etc. Depois passar para os bispos e cardeais, e depois apresentam ao Papa, e depois o Papa é que aprova. Isto é todo um processo que é feito sempre com a invocação do Espírito Santo. É uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé. E este caminho assim da santidade, este caminho que o Senhor nos apresenta, de fazermos verdadeira união a Cristo e de vivermos esta união a Cristo que nos leva. Desafios à santidade hoje. Agora que já estamos caminhando para o final. Vivemos num mundo que anda sempre acelerado. Vivemos num mundo em que, muitas vezes, as distrações são muitas. Eu sempre uma vez num retiro com um grupo de jovens que fizemos agora num tempo de silêncio. Passava um bocado uma miúda que veio ter connosco. Eu não aguento o barulho do silêncio. Desabituámos do barulho do silêncio. Cuidar do silêncio. Cuidar deixar Deus falar, deste encontro. Aprender a parar, a rezar e a escutar. Aprender a escutar. Também, num tempo que tanta vez é do relativismo, em que tantas vezes ouvimos que cada um tem a sua verdade, a santidade é viver a verdade e fidelidade ao Evangelho. Há uma regra, deixa-me dizer assim. Há uma vida definitiva que nos mostra a regra definitiva, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. No meio da solidão, sendo tanta gente que vive sozinha, muitas vezes no meio de muita gente, mas sozinhos, a santidade tem de ser proximidade. Fazer caminho de santidade é pensar como é que eu chego aos outros, como é que eu alcanço o outro, como é que eu me aproximo do outro. Serviço. Há poucas semanas foi canonizado o Pier Jorge Passati. Tão bonita a história dele. Todos os dias ia à missa, de manhã, e à tarde, a visitar os pobres. Porquê? Perguntaram-me uma vez. De manhã Jesus visitou-me, agora à tarde eu vou devolver a visitar Jesus. De manhã eu recebi Jesus na Eucaristia, à tarde vou recebê-lo nos pobres. Cuidado com as dicotomias. É de joelhos diante de Deus e de joelhos diante do pobre. Está bem? Estes últimos dias andei uma grande confusão sobre isto.
Desafios de novas tecnologias. Ser santo também nas redes sociais. Fazendo a diferença. Papa Bento XVI, em 2009, na mensagem para as comunicações sociais, dizia isto, e aos jovens, sobretudo. Vós jovens, sois sobretudo com mais facilidade. Em 2009 eram todos jovens, portanto, isto é para todos nós. Vós jovens estáis habituados às redes sociais, muito bem. Como outrora, houve missionários que partiram a ir levar o Evangelho aos novos territórios descobertos. Hoje, vós sois os missionários do mundo digital, deste novo continente digital. E tantas vezes sabemos que há coisas más nas redes sociais. Às vezes sabemos que há tanta coisa que afasta de Deus, que afasta da bondade, que afasta do serviço. O desafio é comunicar esperança, comunicar alegria nas redes sociais, ser esta presença, ser este missionário verdadeiramente da santidade. Como viver a santidade no dia a dia? Escuta da palavra. Está bem? Escuta da palavra. Já falei um bocadinho, mas volto a sublinhar. A ver todos os dias a palavra de Deus que aí está. Carla Acutis dizia isso, de uma forma muito clara, mas Carla Acutis fala disso. Quando tens um problema, quando tens uma dúvida, quando tens uma dificuldade, põe-te diante de Jesus e encontrarás na palavra a resposta. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação. Não há. Olha, é muito bonito ver estas novas figuras de santidade que estão surgindo. Penso no Carla Acutis, penso numa Chiara Nucci Madano, penso numa Claire Crockett, penso no Guido Schaeffer, penso em vários. Estes santos que já viveram pós-Concílio Vaticano II. Todos eles encarnam aquilo que é a espiritualidade do Vaticano II. E a sua vida espiritual, sempre este tripé. Palavra de Deus, sacramentos e a Virgem Maria. Sempre. Vai com aquilo der para onde der, Deus voltas que der. Este é sempre o tripé da vida de santidade. As três dimensões que o Vaticano II pôs tanto em relevo. Mas eu queria isto é a reconciliação. Confessarmos bem. Confessar bem não é estar à espera de consolo ou de. Vou-me confessar quando não tiver vergonha de me confessar. Não funciona assim. É bom que tenhas vergonha de confessar. Isso era o Papa Francisco dizia, porque se não tens vergonha para te confessar, tu tens um sem vergonha. É normal ter essa dificuldade. Pôr-nos diante de Deus assim, com verdade, e a Eucaristia e a reconciliação ajudam-nos tanto. É muito bonito, eu gosto muito de ver a Eucaristia, a expressão do Santíssimo e a reconciliação à luz do capítulo 3 do livro do Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, fugiram da presença de Deus. Quando nós nos colocamos diante do Santíssimo, fazemos o contrário. Senhor, estou aqui, não estou a esconder. Brilha a tua luz sobre mim. Derrama a tua luz sobre mim. Queridos irmãos, para a reconciliação, tão importante, pedir ao Espírito Santo, denuncia-me. Pedir que o Espírito Santo nos denuncie. Denuncia que a nossa vida não é de Deus, ainda não pertence a Deus e precisa de conversão. Não temos medo disso. Que a luz de Deus. Se não tem que lá trabalho, assim. Depois vou-me embora, fico as fases de cá para a conta disto. Caridade ativa. Não há vida espiritual sem caridade. É muito bonito quando Santa Teresa d'Ávila, nas moradas, Teresa d'Ávila foi a grande mística do século XVI, da reforma da Igreja Católica, e ela faz, quem já visitou Ávila percebe isso, porque tem muralhas, não é? E ela imagina a alma com um conjunto de muralhas
E é muito bonito que ela diz na sétima morada, no ponto mais alto da vida espiritual, o que é que ela diz? Marta e Maria estão juntas. E quando pensamos sétima morada, aquela pessoa já anda um palco acima do chão, não é? Já anda a levitar. Mas a Bíblia diz que não é isso, a sétima morada. A sétima morada é quando a contemplação e a ação se juntam. Quando as duas estão unidas. É uma coisa ou outra. Quanto mais contemplação, tanto mais caridade. Sem isto, eu sou Filipe Neri, a grande história lá daquilo, de uma freira que havia em Roma, que dizia que era muito santa, muito santa, muito santa, e o Papa pediu ao Filipe Neri, vai lá ver se ela era muito santa ou não, e que ele consegue sujar as botas e tudo quanto era esgoto pelo caminho, não é? A Filipe Neri. E chega lá e irmã vem pedir uma caridade, se me ajudava a lavar os sapatos, as botas. E ela disse, sabe quem é que eu sou? Uma grande santa! Lava sapatos. Eu é santa nenhuma. É um papo. Ali não há nada. Caridade é necessária. Caridade marca o que é a vida cristã. A atenção ao outro. O Senhor que está à espera, o Senhor que está no pobre, o Senhor que está no faminto, o Senhor que está no sedento, o Senhor que está no prisioneiro, o Senhor que está no doente. Tão importante recordarmos sempre isto. Aquelas imagens tão bonitas, aquelas esculturas que temos também no Santuário de Fátima, e há várias em Roma, com as obras de misericórdia. Há uma que me chama sobretudo na Basílica de São Paulo. Eu fui capelão de uma prisão durante 6 meses e foi uma experiência muito forte de ver o poder da misericórdia de Deus e da graça de Deus naqueles homens. E a imagem do preso com a mão de fora, mas a mão tem as chagas de Cristo. O Senhor está ali, à espera de ser amado por juntos, pela cidade de Roma. Discernimento. O discernimento é muito importante, vale muito a pena. Quem quiser aprofundar o discernimento, ler o conjunto das catequeses do Papa Francisco sobre o discernimento, vale muito a pena para perceber que o discernimento não é só algo para pensar se sou chamado à vocação consagrada exclusiva a Deus ou ao matrimónio. Não, o discernimento é algo de todos os dias. E é preciso discernimento para ser santo. Todos os dias perguntar a Deus, como é que eu posso ser santo hoje, aqui e agora? O discernimento ajuda muito a pôr os pés no chão. Porque há pessoas que acham que, não vejo uma pessoa, se não está a ver, nasci na época errada. Seria um grande santo do século XVI. Pois mas agora, no século XXI, não vale a pena se acha. É aqui, é neste tempo, neste século, com a tua família, com os teus defeitos, com os teus males, com o teu grupo de amigos, daí mais que santo. O discernimento ajuda-nos a ver cada momento que o Espírito Santo nos guia. Outra última característica que queria sublinhar sobre a santidade, a alegria. A alegria será a presença de Deus. A alegria é esta presença, este fruto, como diz São Paulo, São Paulo na carta aos Gálatas, põe a alegria como um dos frutos do Espírito Santo, ou seja, uma das consequências da ação do Espírito Santo na nossa alma. A alegria que transborda, a alegria de Deus. Vamos ali para as discotecas também há muita alegria, não é? A alegria de Deus, a alegria que vem do quê? Seres humanos completos, plenos, em si próprios. Vivermos a leveza. A leveza. Os santos do bom humor são ótimos. Os santos do bom humor, temos tantos, Tomás Moro, São Francisco Neri, tantos santos que riam e faziam rir. Riam e faziam rir. Como é importante cultivarmos a alegria. A alegria sabemos que estamos nas mãos de Deus. Isto muitas vezes mede-se nos momentos de dificuldade. Confiar na providência. Diante da maior desgraça, estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. E
A alegria também como sinal de esperança. Talvez é o maior evangelizador. Pensávamos nisto, no nosso dia de trabalho, no nosso grupo de amigos, somos alegres. Mas tão alegres ao ponto que os outros nos perguntam: porquê que tu és alegre? Quero ter a tua alegria. Então, olha, tens de rezar, tens de ir à missa, tens de encontrar-te com Jesus. Aí vais ser alegre assim também. É uma alegria de receita, é uma alegria da comunhão. E por isso, para concluir, está na hora, para concluir, a santidade é possível hoje na relação com Deus. Sempre faço um exame de consciência para a confissão, penso sempre nisso. Primeiro passo, como está a relação com Deus? Lá na paróquia, os meninos já estão sempre habituados. Quando vêm confessar, pensam-se tudo, e a relação com Deus, não? Isso. Não, quer ser o primeiro. É que se o nosso exame de consciência não passa pela relação com Deus, vamos continuar a limpar o resto das coisas. Não vamos ao médico. Não vamos arranjar, não vamos encontrar a cura. Porque a verdadeira cura dos nossos pecados vai ser da relação com Deus, da comunhão com Deus. E esta importância de, então, relação. Essa então é possível conduzirmos a Deus. Não sei se isto ajudou, desculpem lá, mas olha, é o que se conseguiu.